Bora lá, fiel, acompanhar as últimas notícias do Corinthians aqui nos Donos da Bola. O craque Neto trouxe informação do Tite aí. Você aceitaria o Tite de volta no Corinthians? O homem tá na praça, tá disponível, hein? Comenta aí se você aceitaria ele de volta. E revelou também aqui uma informação bombástica da base do Corinthians. Então tá bem legal o vídeo de hoje. Curta aí, se inscreva aqui no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E quando as pessoas querem fazer ambiente ruim, é a mesma coisa o tal de Tite. Mas que ética que você tem, Tite? Que ética que você tem que você negou 5 vezes o Corinthians? No momento que o Corinthians mais precisava de você, e você tem o direito de negar. E agora estou pronto de volta. Num momento como esse do Dorival Júnior, você pode esperar. Você pode ter ética com um profissional e com o Dorival Júnior, que é 1 milhão de vezes melhor que você como pessoa. Você pode ter sido campeão no Corinthians e você é o maior treinador da história do Corinthians. Mas a sua ética agora, num momento como esse, estou de volta. Ai, que legal que você está de volta. Mas as pessoas não podem esquecer o que você fez para a seleção brasileira. O legado horrível que você fez. Você perdeu 2 Copas do Mundo. Você deixou jogadores fazer churrasco na porta. Você deixou família de jogador, 61 pessoas na Rússia. E você que fez tudo de errado. E quem está ajeitando agora... Ué, os jogadores que tinham o Tite, os jogadores que tinham o Fernando Diniz, os jogadores que tinham o Dorival Júnior, são os mesmos jogadores do Ancelotti. O que ele fez? Um esquema. É com o mesmo jogador. Então vocês são medíocres em relação a isso. E principalmente você, Tite, que de ética você não tem absolutamente nada. Você não lembra nem do seu Gardelli, você não lembra do Zé Bundão, você não lembra do seu Hermínio, você não lembra do Guarani. Você não lembra de nada das pessoas que estavam do seu lado. Dorival Júnior, não. Dorival Júnior onde foi medíocre? Foi, Dorival Júnior. Na hora que você tira o Angileri, na hora que você não muda o time, né? E em relação aí o Memphis Depay, se ele pulsionou, que é aquela injeção grandona, aí o cara tem o direito de não jogar mesmo. Aí tá certo. Mas alguém deveria ter falado isso antes. Mostra aqui. Alguém teria ter... Mas aí, se ganha o jogo, falaria isso? É isso que eu fico bravo. Aí, ó. Por que tem que ser essa injeção aí, ó? Pulsionou, meteu o joelho, já fiz isso várias vezes no tornozelo, e aí vai tirar o líquido que tem lá no joelho, entendeu? Aí você tira aquele líquido que é um amarelo, parece que é um amarelão. Então, não, tudo bem, é que vem sangue junto, Ricardinho, você tá metendo uma agulha no joelho do cara, pô, óbvio que vem um pouco de sangue. E tá aí, ó. Então, o Memphis deveria ter mostrado e falado sobre isso. E ele usa a internet de uma maneira bem forte para ele, em relação a isso. Agora, o cara que tira isso realmente está com dor. Então, ele não tinha que ter jogado mesmo. E aí tá tudo certo. E aí que esteja pronto nos próximos jogos e que tem que saber. Porque ele mostrou isso, e isso é uma forma de também tirar a responsabilidade e tirar também aquilo que as pessoas criticam. E ele sempre tem um desenvolvimento disso. E ele sempre está acima daquilo que tem a crítica. E ele sabe fazer muito bem isso. Ele deixou o momento certo, deixou a parada e mostrou isso aqui, que eu acho que foi no dia de hoje, Cascão. Foi hoje que ele postou, não sei quem é o médico, não sei se é o Corinthians, se é médico dele, é médico do Corinthians. E aí o Corinthians, diga-se de passagem, mas por que vocês não colocaram isso? E por que o departamento médico mostra isso agora? Eu nunca vi as pessoas mostrarem isso. Essa punção aí eu já fiz algumas vezes. Eu já fiz do tornozelo, já fiz do joelho. Eu fiz do joelho também. E esse líquido incomoda, né? Porque ele trava, deixa o joelho travado, né? E aí, é o problema da cartilagem, e quem está próximo de fazer isso é próximo de cirurgia, irmão. E se não é o joelho já dele operado, entendeu? E aí você tem que saber daquilo que foi do joelho dele, então não tem que jogar mesmo. Não sei se joga agora no domingo contra o Botafogo, mas mostra de novo ele tirando aí, Cascão. Mostra de novo aí. Isso aí dói pra caramba, irmão. Dói. Mostra lá. Aí você tem que enfiar a injeção ali, e antes de meter a injeção, só para deixar bem claro para vocês, já mete uma morfina ali antes, já tá? tem anestesia também. Você já tem anestesia ali, por isso que o cara tá com a perna tudo bonitinha. Você mete uma morfina, mete a morfina antes, e depois você vai ali, pulsiona, tá vendo a agulha, ó? Ela vai entrar ali, né? Você vê? O jogador de futebol sofre demais. Então, Memphis, aquilo que a gente falou num jogo, tira tudo que a gente falou. Porque se ele pulsionou e tirou esse líquido amarelão que tem ali em relação ao joelho dele, não dá pra jogar, certo, Souza? Não, não dá pra jogar de jeito nenhum. Porque... Agora, a forma que o Corinthians jogou contra a equipe do Cruzeiro é vergonhosa
para representar isso aqui, ó. É uma vergonha do que vocês estão fazendo no Campeonato Brasileiro. Vocês largaram o Campeonato Brasileiro. Comissão técnica, diretoria, Fabinho Soldado, jogadores. O que vocês fizeram para o Corinthians em relação a deixar de jogar bola? Isso é vergonhoso. Cabe a vocês chegarem em casa e dormir e conversar, porque o que vocês fizeram no jogo do Cruzeiro? Quer apostar que o Corinthians ganha do Botafogo? Quem quer abrir uma aposta comigo na 7K aí? Quer apostar que a performance vai ser outra, vai correr diferente, vai agir... Tá igual o São Paulo. A verdade, os dois times é igual o São Paulo. Joga quando quer. O cara que entra e dá uma cotovelada na hora que você tá perdendo o jogo de 3-0. A falta já marcada já, né? A falta já marcada. A falta já marcada aí, que o jogador que fez a falta tomou cartão amarelo. Cara, é impressionante. O que você sabe sobre isso, as informações, para eu fazer Moto Remasa, Luiz Fabiani? Craque, tô na guarda da reapresentação dos jogadores do Corinthians, mas eu digo o seguinte, se houver algum tipo de liderança no CT do Corinthians... Se quiser ganhar a Copa do Brasil. Seja Osmar, seja Dorival, seja Fabinho Soldado. Se houver qualquer tipo de liderança, o José Martínez começa a treinar separado do elenco a partir de amanhã. Porque são 2 expulsões consecutivas em 18 dias. Ele foi expulso contra o Bragantino, não faz muito tempo. Ele sumiu do CT por 6 dias, alegando um problema de documentação para voltar ao Brasil. Conversa e aí é verdade. O Corinthians ofereceu ao Martínez, que é o departamento de logística. Não, ele não aceitou. Que é o jurídico. Não precisa. E o Corinthians ficou muito insatisfeito, isso é informação. O Corinthians ficou muito insatisfeito com o diálogo com o José Martínez nesse período, porque mandavam mensagem de manhã, respondia depois do almoço, não dava prestação de contas ao clube e sumiu por 6 dias do CT. Ele ficou fora dos relacionados por 2 jogos. É muito pouco. Se houver algum tipo de liderança e seriedade dentro do clube, pelo menos até o final do ano ele não joga mais. O Ricardinho falou, se nós subir 6 dias aqui da Band, o que acontece? Você não entra mais aqui. Qualquer emprego. Você é mandado embora, por justa causa. Se você não der, agora... É um abandono de emprego. Porque esse cara é uma vergonha jogando com a camisa do Corinthians. Esse cara não representa o Corinthians. Você quer saber? Dá uma olhada, o Garro, que não jogou contra o São Paulo. O Corinthians ganhou 3-1, o cara não deu um chute no gol. Um chute no gol. Um chute no gol. Um chute. Meia. Com 3 zagueiros. Olha só, jogos como titular. De 33 jogos, 25. 2 gols. 7 assistências. Cara, isso é uma vergonha, o Garro. Uma vergonha. O Yuri Alberto, 53 jogos, 40, 18 gols, irmão. Tá tudo certo. 18, quase a cada 2 jogos, 1 gol nos 40 jogos que ele jogou. Parabéns, Yuri Alberto. Aí o tal de Memphis Depay, 46, 36, 10 gols e 10 assistências. É por isso que o Corinthians continua nessa vergonha. Porque os seus melhores jogadores... a não ser o Yuri Alberto, numa fase horrorosa. Souza. Os números a gente falou aqui, que os números individuais são muito ruins. E do Garro desse ano, então, é muito ruim, né? Para o que ele foi criado, né? Essa expectativa que foi criada para o Garro o ano passado, né? E a gente já está em 2025, já acabando 2025, né? E os números são... Ficou muito distante do gol, tá indo buscar muita bola lá atrás. Não tá jogando nada. Tá só se jogando, reclamando se jogando direto. Toda hora, cai toda hora é uma dorzinha, toda hora é um... Que isso? O cara que tem a constituição de 3 volantes, que você tem 2 jogadores pra você dar assistência, pô, o cara fez 2 gols, e vocês botam esse cara ainda, que craque, rapaz, tá louco? É por isso que eu vou sempre tirar o chapéu aqui pro tal do Breno Bidon. Eu vi pessoalmente em loco, um jogador que não se esconde do jogo, não tô falando que o Garro se esconde, tô falando que os números é ruim. É ruim. E muitas vezes se esconde, se o cara que vai pegar a bola de zagueiro, ele tá se escondendo, Souza. E eu não posso falar que o cara que tem 2 gols no ano. No ano, e são 33 jogos, jogou 25 e 7 assistências pelo Garro, que jogou ano passado, teve problema de joelho, teve também um acidente lá, que possa ser, mas assim, já tá chegando no final do ano e não dá. Mas quando o cara entra, quando o cara, eu venho aqui às vezes com depressão, às vezes eu tô com gripe, às vezes eu tô com problema, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que trabalhar, ué. Agora... Se eu não trabalhar aqui, como é que eu faço? Ué, se ele entrou no campo, os problemas você tem que deixar, ué. Agora se fosse o Yuri Alberto, e se fosse o Breno Bidon, por isso que eu falo, você tem que começar a valorizar o produto também brasileiro. Nada contra os caras que vêm de fora. Nada contra os caras que vêm de fora.
Só que se é um jogador que é da base do Corinthians, é um jogador igual o Yuri Alberto, que passou ano passado uma seca e errou gols, a gente quase acabou com a carreira desses meninos. Então a cobrança tem que ser igual para todo mundo. Boa, Souza. Luiz Fabiani. Craque, sobre o Garro, eu acho que todo mundo concorda que o nível da temporada dele é muito abaixo, a ponto até de que eu não acharia absurdo na semifinal da Copa do Brasil o Corinthians ter o Breno Bidon como 10 e o Garro no banco. Eu não acharia isso absurdo. Mas eu faço a ressalva importante que é, o Corinthians nunca foi transparente quanto à situação do joelho do Garro. O Garro, no começo do ano, ele perdeu 8 rodadas do Campeonato Paulista, voltou forçado para a reta final. O Corinthians ganha o Paulista, ele ficou 3 meses fora. Desculpa, eu vou colocar. Por exemplo, aí a gente também tem que falar do Memphis. Quando a gente critica o Memphis, é que aí você vê ele fazendo pulsão, opa, peraí, ele não teve culpa. Alguém não fez o negócio direito. Exatamente. Então, mas se o Garro tem 25 jogos e se ele foi querer fazer um tratamento na Espanha alternativo, isso é o problema dele. E quando o cara entra pra jogar, eu não posso comentar o jogo, eu não posso fazer o programa em cima disso que não tem transparência. O Lucas, do Palmeiras, Oscar, Lucas de São Paulo. do São Paulo, o Everton, goleiro do Quando Ninguém Fala Nada, o Pedro, agora, nós, a gente tem que passar a informação, mas ele tá dentro do campo. Ué, se ele tá, ele tá mancando? Não, mas Não, vamos lá, ele deixa ele correr? Não, isso Não, nunca. eu não tô criticando ele. Eu acho que isso até é um ponto positivo. É muito O Garro positivo. o Garro se muito mata. positivo, mas ele tecnicamente, Sim. desculpa, Não, só uma vergonha, pô. É consenso, é consenso. A temporada do Garro é muito ruim. Se a gente for voltar na temporada passada dele, ali foram 13 gols e 14 assistências. Olha a diferença. É o dobro de assistências. Pô, como é que um jogador como esse Seis um ano vezes faz mais 2 gols, cara? Exatamente. Tá louco? Ele- Acho que o Gustavo Henrique tem mais gols que ele. E eu acho que a situação do Tem. Garro, ainda passando esse pano pra ele, ainda é um jogador que dá pra esperar que Não, ele vai melhorar. É bom jogador. Lógico. bom jogador. Não, A gente- muito bom jogador. Vou falar uma coisa, ó. Eu já falei. Ô, Felipe Longo, o treinador de goleiro. Vocês vão acabar com o menino, hein? Vocês vão acabar com a carreira dele, como vocês estão tentando acabar com a carreira do Matheus Donelli. Porque não é possível o menino ter a visão dos 2 gols que ele tomou. Independente dele ser menino ou não, ele não pode tomar um gol desse. E o terceiro ainda é pior ainda. A bola tá aqui, só amplitude, pô. Vocês vão abafar isso aí? Felipe Longo, tem que saber o que você errou, o que não errou. A culpa não é sua da derrota. Muito pelo contrário. Mas você não pode tomar 2 frangos desse, diga-se de passagem. Com a informação, Luiz Fabiani, direto dos donos da bola. Daqui a pouco a gente mostra a Tati direto do Castelo Branco, da Castelo Branco também ali, para que o Palmeiras chegando para pegar o avião, para enfrentar o Grêmio e depois viajar para Lima, no Peru. Craque, informação exclusiva dos donos da bola que eu recebi agora, no decorrer do programa. A gente tem repercutido bastante, você tem comentado bastante sobre o trabalho do Nenê do Posto, diretor da base, na reformulação do departamento. Eu recebi agora que nas categorias menores do Corinthians, abaixo da Sub-17, 16 profissionais acabam de ser desligados numa ideia do clube de otimizar custos e tentar transformar a base em um setor, um departamento um pouco mais financeiramente Vamos lá, saudável. 16 pessoas foram mandadas embora da divisão de base. Parabéns, Nenê. Parabéns do corintiano que você é, parabéns do diretor que você é e parabéns dessa visão, porque eu tenho certeza absoluta que se tem uma pessoa que pode fazer o bem para o departamento amador, é você e contratar uma pessoa como o João Paulo. Né? Do Palmeiras. João Paulo. É entender aquilo que o Luxemburgo falou, eu já fui falando isso há milhões de anos, se a base do Corinthians, nos próximos 10 anos, vender um jogador por 20 milhões de euros, acabou. 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 Mas o Corinthians sempre entregou os seus jogadores para quem? Para quem? Bora lá, Fiel. O Craque Neto tá coberto de razão aí. A forma como o Corinthians perdeu o jogo, né? Não é como você pode perder um jogo ou outro, mas a forma como perdeu é bem humilhante. O Campeonato Brasileiro acabou, né, pro Corinthians. Até acho que uma chance ali de Libertadores. O Corinthians oscila e oscila demais, o que irrita de muito grande parte da torcida. Né? E aí também tem a questão, cara, do elenco, né? O Gustavo Henrique deu aquela declaração no final do jogo. Lá a gente tá cansado de conversar, tá? Então... Ele falou assim, nós estamos cansados de conversar, a gente conversa e não resolve. Isso denuncia o quê? Um certo desgaste no elenco, tá? O que é muito ruim, né? O que é muito ruim, o Corinthians final de temporada, jogou como semifinalista da Copa do Brasil, tomou um baile,
né? O Corinthians não entrou em campo, mas assim, o que deixa nós corintianos mais tranquilos é quando o Corinthians se mobiliza para fazer um grande jogo, o Corinthians faz, né? Essa é a verdade. Então há uma mobilização para certos jogos e assim nós esperamos que vai ser para a Copa do Brasil também. E aí também agora, né, tem a questão aí do Tite, que fez a declaração, né, tô livre e tal, tô na praça, que momento inoportuno que o Tite fez isso. Eu sei que é uma questão sobre ele, mas automaticamente é uma questão que se tornou sobre o Corinthians e ele, e o que já tá desgastado, já estava desgastado, piora um pouco mais ainda. Mas eu te pergunto, você aceitaria o Tite de volta no Corinthians? Gostaria muito de saber a sua opinião. Deixa aí, eu sei que tem muita gente chateado, tem muita gente que quer mandar o Dorival embora, tem muita gente que acha loucura trazer o Tite, por isso eu gostaria de trocar uma ideia com você e saber a sua opinião sobre isso, beleza? Pessoal, se você chegou até aqui, por favor, deixa o like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Compartilhe o vídeo com um amigo seu corintiano para dar uma força aí, para ver se o YouTube volta a recomendar o nosso canal aqui, beleza? Prazer ter vocês aqui, vamos que vamos, logo eu volto com mais notícias do Timão. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!